Ah, leleque, leque, 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 leque. Salve, salve, família bugreira! Tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo que não rola um pós-jogo nesse formato aqui em vídeo. Então, estamos de volta. A correria do dia a dia não permite aí que a gente faça algum tipo de conteúdo, mas dessa vez estamos aqui. E antes da gente começar a análise aí do jogo, vou fazer aquele pedido camarada para você. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugreira no YouTube e não esqueça de ativar o sininho. Aí você não vai perder nenhum conteúdo novo no canal. Beleza? Combinado? Londrina e Guarani empataram em 1-1 na tarde/noite deste domingo, dia 6 de julho de 2025, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o VGD, em Londrina. E o Guarani chega ao sexto jogo sem derrota, somando aí 3 vitórias e 3 empates. Com um pontinho conquistado fora de casa, chegamos a 15 pontos e a 10ª colocação. Isso, ganhamos aí uma posição porque o Brusque perdeu do Figueirense por 2-0. O ponto não fez com que o Guarani alcançasse seu objetivo, que era entrar no G8, mas é muito importante pelo fato de somar ponto fora de casa e ainda com uma equipe forte, que até então era a terceira colocada do campeonato com apenas uma derrota. Então esse ponto ele é importante para somar classificação e também, principalmente, para a moral, né? O Guarani aí, como já dissemos, sexto jogo consecutivo sem derrota e isso dá uma moral aí para os atletas, dá uma confiança maior, uma segurança maior em campo. Marcelo Fernandes entrou com um time totalmente defensivo no esquema 3-6-1. Só o Bruno Santos lá isolado no ataque. No meio, Diego Torres, né, responsável aí pela parte criativa, e os demais cheios de zagueiros e volantes. Tanto que estamos tendo aí mudanças no time, né, porque primeiramente saiu o Rafael Bilu, atacante. Essa semana tivemos a perda do Natan, volante, contratado pelo Remo. O Sarará foi cobiçado aí pelo Cuiabá e o Emerson também já estava despertando aí interesse de demais clubes, tanto que a diretoria ela correu e renovou o contrato com o Emerson para novembro de 2028. Então o Guarani já está despertando a atenção de outros clubes aí no Brasil. E a gente tem perdido aí atletas, né, por conta aí dos contratos mal feitos, né, pelo Pastana, né, principalmente. Então a gente tá perdendo os jogadores de graça. Então o Guarani tá ganhando força e ao mesmo tempo tá perdendo aí importantes peças. Ainda mais o Natan, né, que foi uma peça importante do Guarani na vitória contra o CSA de 1-0, que ele fez uns 2 desarmes ali muito importantes que garantiram aí uma segurança para o time e os 3 pontos conquistados no Brinco de Ouro. O Guarani tomou uma pressão muito forte entre os primeiros 15, 20 minutos. Londrina todo no ataque e destaque logo para esses minutos aí. O Andrei, que fez boas e importantes defesas nesse período. Já vou adiantando aqui que, para mim, ele foi o melhor atleta do Guarani em campo. Foi decisivo aí para poder manter o time bem concentrado, bem taticamente distribuído em campo. E aí, a partir dos 20 minutos, o Guarani foi ocupando mais espaço no campo, maior posse de bola também, e foi administrando as jogadas, né? Conquistando mais espaço no ataque. O Cicinho chegou, né, com um certo perigo lá no ataque do Londrina, mas de um modo geral não tivemos aí grandes oportunidades de gols. Os gols só saíram no segundo tempo. Logo aos 6 minutos, o Londrina abriu o placar e pouco tempo depois, aos 12, após cobrança de escanteio do Diego Torres, um golaço do Rafael Rodrigues, que subiu alto pra caramba e fez um belo gol de cabeça. E logo em seguida, o Londrina quase volta na frente do marcador, mandando uma bola no pé da trave do Andrei. Então, capamos aí da derrota. Mas o Guarani soube administrar bem o jogo, não sofreu aí mais perigos do Londrina e conquistou aí um importante ponto para Campinas. Não foi um jogo aí de encher os olhos, né? De alegria, de brilhar os olhos,
de alegria. Porém, como já dissemos aí, um importante ponto conquistado em Londrina contra uma equipe fortíssima. Agora, no próximo domingo, vamos pegar o Ituano, confronto paulista e super importante aí, rumo à classificação. Jogo de 6 pontos, importante que a torcida compareça em bom número ao Brinco de Ouro. Os atletas têm correspondido em campo, não digo assim, apresentando um belo futebol, mas apresentando um futebol de disciplina, de garra, de vontade, que não se entrega e que, na verdade, se doa completamente para poder, principalmente aí, que nem o Bruno Santos aí nos seus gols, que cada jogada não é perdida não, sempre há uma possibilidade de fazer algo positivo para o time. Então, de um modo geral, parabéns aí para a equipe pelo ponto e estamos aí confiantes para o Guarani nas próximas rodadas. E aí, o que você achou do jogo? O que você tem achado aí da boa fase do Guarani? O Marcelo Fernandes. Você acha que ele foi retranqueiro nesse jogo? Ou ele escalou dessa forma porque vem perdendo peças importantes e ele tem que se reinventar? Deixa aí seu comentário, sua curtida, compartilha aí com seu amigo e espero vê-lo no próximo domingo contra o Ituano num importante jogo aí, uma classificação. Beleza? É o Bugre até o fim.